Ok, vamos de volta. Vamos continuar com o nosso estudo. O que é que nós estamos falando? Igreja, uma família vivendo em santidade. Não é verdade? A igreja precisa andar em santidade. E a visão que a gente vai ter de santidade, então é uma visão bem clara para tirar aquele mito que existe dentro da nossa cabeça, tá bom? Então o que é que a gente está falando? Falando sobre os aspectos dessa igreja que ele vive em santidade. Então, vamos para o segundo aspecto, que é o quê? A cooperação na família. Quer dizer, uma família precisa de cooperação, né, irmãos? Ninguém vai fazer nada sozinho. Então precisamos realmente estar em cooperação uns com os outros. Olha aqui, vamos ler justamente no livro de 1 Tessalonicenses 5, o 14 e o 16, que vai dizer assim a palavra do Senhor. O 14 e o 16, que nós lemos assim. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Olha aí a cooperação de uma igreja que está vivendo em santidade, a família que está vivendo em santidade como igreja. Então, o que é que nós podemos aprender? Que os membros da família devem aprender a ministrar uns aos outros, não é, irmãos? Ministrar, ensinar, é certo? Cooperar. Os membros mais velhos ensinam os membros mais novos. Não é isso aí? A gente vai aprender com os mais velhos. Então a gente tem que ter essa humildade. Olha aqui, vamos para Tito, livro de Tito, Timóteo, Tito. E a gente vai ver Tito no capítulo 2, 3 e 5, que diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadores, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao mundo, para que a palavra de Deus não seja defamada. Olha para aí, tá vendo que a gente tem que aprender com os mais velhos, assim, as mulheres com as mulheres, os homens com os homens, né? Os líderes mais antigos com os mais novos. A gente sempre tem que aprender, irmãos, uns com os outros, tá certo? E a gente vê que a gente tem que aprender com o mais novo e os corajam para que estão em dificuldade, ou seja, encorajar aqueles que estão em dificuldade, ok? Efésios 4:12, vamos ver o que é que vai dizer aqui a palavra de Deus, olha. Aliás, Efésios 4:12, vamos para Efésios, que a gente está em Tito. Gálatas, Efésios, glória, Efésios 4:12. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Chegamos, achamos. Glória, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ok? Então a gente tem que desempenhar bem, tá certo? Nossos trabalhos, para que nós possamos justamente desempenhar o trabalho de Deus, seja um trabalho bem feito. Na verdade, ensina aqui que os líderes ocupam os melhores, aqui ensina que os líderes equipam os membros para o serviço do ministério. Quase que não saía a frase, mas saiu, né? Está um pouco distante aqui a leitura, por isso que foi isso. Mas, irmãos, veja só. Muitas igrejas, né? Os membros pagam os pastores para fazerem a obra por eles, enquanto foram omissos, né? A gente quer que todo mundo faça. Isso aí é trabalho do pastor, é trabalho do diácono, é trabalho da liderança. E você vai fazer o quê? Fica sentado em casa? Então isso não é uma igreja, que é uma família que está vivendo em santificação. Para viver em santificação a gente tem que nos unir uns com os outros, ok?
vem também a questão dos insubmissos, né? Conforme aqui o versículo 14 ele vai nos ensinar, tá certo? Então, qual é a questão dos submissos? Veja só, o versículo 14 diz assim, de 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamos também, irmãos, os que admoesteis os insubmissos. Consolei os desanimados e amparei os fracos, sejais longânimo para com todos. Você viu aí a questão que ele coloca aqui? Então vamos lá. Os insubmissos, esse termo era usado para os soldados que não ficava justamente na linha, tá certo? E insistia em marchar errado. Tá lá todo mundo formado e o soldado saía da linha, saía da questão do alinhamento, tá bom? Ele é insubmisso, não queria, na verdade, receber ordem nenhuma, tá certo? Então, se não houver leis, normas e princípios na família, ela se torna um caos, né? Temos que obedecer ordem, irmãos, senão a coisa vai desandar. Então, precisamos combater os insubmissos, tá certo? Então, aos crentes da igreja não atentaram essa orientação de Paulo, não ficaram alheios a essa orientação. Você pode ver em 2 Tessalonicenses, tá certo? Olha aí, 2 Tessalonicenses. E 2 Tessalonicenses 3,6, veja só. 3,6 diz assim: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Olha aí, olha o 11 que diz: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenados ou desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Aí Paulo bate de frente com essas pessoas, tá certo? A igreja que é uma família que está no processo de santificação, então tem que combater essa questão aí, ok? Então vamos mais para frente aqui, ok? A gente já aprendeu isso aí sobre os insubmissos, tá certo? Agora os desanimados. O que a gente deve fazer desanimados segundo o que nós lemos? Então nós devemos estar ajudando, animando, tá certo? Então ele sempre veio ao lado escuro das coisas e desiste quando passam por situações difíceis, não é verdade? Então a pessoa desanimada, tudo é motivo para ficar em casa, não querer ir para a igreja, não querer mais trabalhar, não querer nada. Então só vê erro, só que a gente vê. Então o que acontece? Então precisamos encorajar essas pessoas, é o nosso dever, né, como irmãos. Fazê-la olhar para cima, né? Tira esse foco negativo e olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, tá certo? Ensiná-lo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos passando por dificuldade, Deus tem algo a trabalhar conosco. Então esses eram aqueles que estavam preocupados com os seus parentes que haviam morrido ou com a sua própria condição. Morreu meu parente, acabou o mundo. Vai não, irmão, a gente só morre no dia. Então a gente tem que orientá-lo a erguer a cabeça e ir para frente, tá certo? Ele fala dos fracos. O que é que está falando aqui dos fracos? Que a gente deve encorajar justamente os fracos. Então, Paulo está falando de pessoas fracas, tá certo? Mas não fracas fisicamente, mas fracas na fé. Pessoas fracas na fé desistem facilmente. Pessoas que não haviam comprometido ou compreendido a grandeza da sua liberdade em Cristo, não compreenderam ainda. Então, pessoas que vivem debaixo de regras e eram severas no julgamento de outras pessoas, né? A regras pesadas, a lei pesada, e eles só variam de julgar, só julgavam o erro, fulano está errado, Beltrano está errado, né? E nunca, muitas vezes, olhava para se corrigir. Então, esse é aquele que tinha uma tendência para a imoralidade, né? Pessoas eram envolvidas em prostituição, tá certo? E lascívia, aí Deus faz esse alerta, tá certo? Então, esse tipo de ministério não é fácil, né? A gente fazer o quê? Como está falando a palavra de Deus, né? Então, tenhais amor com máxima consideração por causa do trabalho que realizam, viver a paz com os outros. Ele diz assim: exortamos também os irmãos que
Ademostrei os submissos, consoleis os desanimados, amareis os fracos e sejais longânimo para com todos. Essa é uma tarefa difícil na igreja, né? Mas temos que realizar. Então, esse tipo de mistério realmente, com propriedade, não é fácil, não. Então, Paulo acresceu alguns conselhos sábios para nos encorajar nesse trabalho. Primeiro conselho que diz assim: seja paciente, não é, irmãos? Versículo 14, parte C, diz assim: seja longânimos. Longânimo quer dizer você ter paciência, esperar, né, que aquela pessoa, na verdade, mude. É preciso ter paciência para edificar uma família. Ninguém vai edificar aos gritos e aos berros, tá certo? O membro fraco hoje pode ser um líder amanhã. Então a gente tem que trabalhar para que ele se cure e seja um bom líder. Olhe para as pessoas, não simplesmente para o que elas são, mas para o que poderão vir a ser. Então, aí quer existir fácil, aí não tem jeito. Não tem jeito sim, irmão. Vamos com calma, vamos trabalhar que a gente vai chegar lá, tá certo? Segundo, verifique sempre as suas motivações. Olha aqui o versículo 5. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então vamos ver a motivação, né? Fulano está ruim, está triste, está errado. Então vamos trazer uma motivação do bem para que essa pessoa mude esse quadro, tá certo? Muitas vezes o líder não é compreendido, não é amado, não é reconhecido e não é encorajado, né? Só porrada em cima dele, então a coisa complica. Aí o que a gente precisa? Aí a gente vê que, na verdade, até o próprio Paulo que está escrevendo isso, né, sofreu muitas pressões, acusações daquelas censuras, tá certo? Ou seja, de provações, ataques e censuras. Não foi isso que Paulo, na verdade, sofreu? Mas ele jamais deixou que as pessoas, veja só, interferissem na sua maneira de agir, nos seus sentimentos e nas suas motivações. Então, Paulo estava lá com foco em Cristo, era pegar Cristo a todos os custos, não é? Então, em todas as circunstâncias da sua vida, o que ele podia passar, e ele disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu passo fome, necessidade, privações, mas ele não saía ao foco justamente de administrar para a sua igreja, tá ok, irmãos? Então, não podemos retalhar quando somos feridos, de forma nenhuma. Não podemos pagar o mal com o mal, né? Não podemos pagar de jeito nenhum. Se a nossa motivação é movida pela sede de apreciação e louvor dos homens, então ficaremos desapontados com o ministério. Nós não podemos focar nos homens, nós temos que focar em Deus, tá certo? Terceiro, cultive sempre uma alegria transcendental. Olha aí, olha o versículo 16 que aqui diz assim: regozijai-vos sempre, né, irmão? Ou seja, se alegrem, tá certo? A alegria mantém o fardo longe do trabalho. Quando a gente faz uma coisa com alegria, a coisa se torna mais leve. Quando a gente faz as coisas pesarosas, com tristeza, a coisa não vai andar. E vai andar muito pesado. Então veja só, a alegria mantém o fardo leve do trabalho, tá certo? O Senhor ama um servo alegre e um alegre doador, tá certo? Então, o Senhor ama. Cada membro da família deve ser uma pessoa alegre. Olha aí o que é que diz Filipenses 4:4. Alegria contagia as pessoas. Aí é isso que vai dizer lá Filipenses 4:4. A ordem de Deus é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, o nosso foco é o Senhor. E aí a tristeza ela vai sair para o lado. A Bíblia diz: pode uma tristeza durar todo o anoitecer, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. O nosso amanhecer é quando a gente se entrega nas mãos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta assim: como você tem cooperado com sua igreja? De que forma você tem cooperado? Você sente que poderia cooperar ainda mais de outras formas? Se você sente isso, compartilha aí com o grupo essa tua opinião. Então vamos para o terceiro e último aspecto, né, da família de Deus, que é uma família que está vivendo em santidade. A adoração na família. Olha aí, meus irmãos, versículos 17 ao 28, que é que diz assim: orai sem cessar.
Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Olha que coisas profundas aqui, né? Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Então, o que é ruim é que tem que deixar passar. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegro e irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Veja que coisa maravilhosa. Continua lendo aí o texto, ok? Então, o que é que a gente tem que aprender aqui? A adoração, tá certo? É a principal e a mais importante atividade da igreja. Nós temos o fim de adorar. O fim principal do homem é glorificar a Deus, irmãos. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Deus e não o homem é o centro da nossa vida. Sempre tem que colocar Deus em primeiro lugar. Deus em tudo na nossa vida tem que ser em primeiro lugar. Quando a nossa motivação para o trabalho está desfocado da adoração a Deus e da glória de Deus, torna-se apenas uma atividade sem poder. Nada, é mecanismo puro. Tá certo? Então o apóstolo Paulo nomeia vários elementos de adoração. O primeiro elemento de adoração que ele nomeia é a oração. Ele está dizendo aqui no versículo 17, orai sem cessar. Então o que a gente pode ver? A ação de graça, significa orar, significa, né, na verdade, uma pessoa que recorre à oração constantemente. Tudo na nossa vida tem que estar focado na oração. A oração é fundamental. A igreja primitiva priorizou a oração na vida da sua igreja. Vocês conhecem a história da igreja primitiva. Então, a igreja precisa ter fome de Deus pela oração e jejum, que lamentavelmente isso está desaparecendo no meio da igreja. Segundo louvor, versículo 18 diz assim: tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A ação de graça é um elemento vital na adoração, ok? A oração, a ação de graça é um elemento vital na adoração. O louvor tem uma conotação vertical e outra horizontal, né? Então, entre Deus e o homem e Deus, e entre os irmãos e para com os irmãos, tá certo? Uma igreja que adora a Deus é uma igreja que tem prazer em adorar, em cantar, em ter um culto vivo. Né? Paulo Colossenses está lá dizendo, olha, se há salmos, você deve louvar a Deus com salmos, com hinos, com cantos espirituais. Então isso é o normal que a gente tem que fazer. Então confira em Colossenses 3,16, e a Bíblia diz assim: tudo dai graça. Não significa dar graça pelo mal moral, né? Ah, fulano morreu, obrigado porque fulano morreu. Não é por aí o sentido de que a palavra de Deus ele está dizendo. Pelo contrário, é louvar a Deus sabendo que ele é poderoso para transformar os vales em mananciais, ou seja, os problemas em bênção, né? O mal em bem, e fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem maior. Então é isso que significa essa palavra, tá ok, querido? Então a palavra de Deus, o 19 e o 21 diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Então, a adoração, quem ignora as escrituras, não é espiritual. Não posso adorar, né, se não tem base na palavra de Deus, ok? Pode haver emoção e comoção, né? Posso gritar, aleluia, glória, pular, descer, a igreja correr. Pode acontecer isso, tranquilamente. Pode ter emoção, comoção, mas se a adoração não é bíblico, diz a palavra de Deus, ela é anátema. É falsa, não valeu de nada. Então, onde não há fidelidade às escrituras, não é o Espírito de Deus que opera, que está operando, tá certo? Então, precisamos estar atentos a isso, ok, irmãos? Vamos ficar por aqui, vamos terminar exatamente com uma pergunta e desafio para os irmãos. Destes 5 aspectos que vocês podem ver na apostila, podem continuar estudando, né? Destacado por Paulo, que envolve a adoração da igreja, qual você precisa aprofundar mais? Como você pode ou pretende fazer isso? Aí compartilha com o grupo, ok? E até o próximo
estudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.